Oi gente, tudo certo? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula aqui nesse curso, entre aspas. Me chamo Herbert Miranda e eu vou estar com vocês aí ao longo de 6 semanas produzindo e divulgando para vocês essas aulas, esses materiais. Vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente vocês passaram pelo blog. As aulas estão sendo gravadas principalmente para a turma primeiro ano A do Colégio Estadual Rotary, disciplina de Química, e aqui o blog, se vocês ainda não conheceram, o link vai estar aí na descrição. Se vocês vieram para aqui antes de entrar no blog, eu recomendo que vocês dêem uma boa olhada lá no blog, porque tem coisas bastante legais, como as atividades, os simuladores e assim por diante. Para iniciar nossa aula, esse conteúdo ligações químicas, ele é o primeiro conteúdo dos 3 totais dessa segunda unidade. Dentre eles são ligações químicas, e logo em seguida temos geometria molecular e por último substâncias inorgânicas. Bom, para falar de ligações químicas precisamos primeiro tratar de alguns tópicos que eu resumi aqui nesse slide, que é a estabilidade química, especificamente a energia envolvida no microscópio da química, e as fórmulas moleculares, que são uma forma de representar as estruturas dos átomos e moléculas. Então, primeiramente, o que é estabilidade? No geral, eu trouxe aqui uma notícia sobre previsão de tempo. No Rio deve ter tempo estável, sem previsão de chuva para este domingo. E aí eu destaco essas 2 palavras, tempo estável. Normalmente, quando escutamos essas 2 palavras juntas em um noticiário de previsão de tempo, pensamos logo que o tempo vai se manter aberto, se manter aquele solzão. Pela definição, temos que estabilidade e outras 3 definições está muito relacionado com firmeza, imobilidade, estado de equilíbrio, imperturbabilidade, e é uma coisa que se mantém constante, que não varia, como por exemplo o tempo estável. Quando nós escutamos que o tempo vai ficar estável ao longo do dia, significa que não teremos chuva, ou se estiver chovendo e falarem que o tempo vai continuar assim, significa que vai continuar assim o dia todo. Mas e na química isso é diferente? Essa estabilidade vai ser a mesma? Esses conceitos vão se aplicar à estabilidade química? É isso que veremos, mas antes disso, para entendermos a estabilidade na química, precisamos entender o que é energia. Bom, energia provavelmente vocês sabem o que é, muito com certeza vocês sabem o que é, mas energia é um conceito, é algo muito difícil de ser conceituado. Mas sabemos que energia está presente desde a água fervendo, a energia que utilizamos em forma de calor para ferver a água, ou até a energia que a Hela, a irmã do Thor, utilizou para quebrar o martelo dele, energia física que ela teve que utilizar para quebrar o martelo, ou até mesmo para pensarmos, para refletirmos, nós gastamos energia para fazer isso. Então, no mundo macroscópico, a energia está presente em todos os lugares. Só olhar ao seu redor que você vai ver lâmpadas, energia elétrica, computador, celular seu está ligado no momento por conta da energia envolvida. E no microscópico não é diferente, com os átomos não é diferente. E para entendermos como isso funciona, precisamos relacionar esses 2 conceitos, estabilidade e energia na química, no microscópio. E a pergunta que eu faço é por que qualquer processo ocorre? Por que as coisas acontecem? E isso é uma pergunta que o ser humano, a humanidade fez desde seus primórdios, que é por que qualquer processo ocorre. Na química, os processos ocorrem quando produtos formados são mais estáveis que os reagentes. Ou seja,
Se eu estou em um estado 1, eu só vou querer sair desse estado se eu for alcançar uma estabilidade. Se eu estiver estável, dificilmente eu vou querer sair desse estado de estabilidade. Então eu trouxe aqui uma imagem que reflete bastante a instabilidade, a analogia à instabilidade, que o fim do Hora de Aventura não está confortável ali. Então ele quer atingir a estabilidade. Em outras palavras, quando o sistema sofre uma transformação, ele atinge o estado de maior estabilidade. E em geral que as coisas ocorrem, porque vai estar muito envolvido isso, o conceito de estabilidade, atingir a maior estabilidade. Mas como é que a gente reconhece que houve um aumento na estabilidade? Que a estabilidade aumentou? Eu trouxe aqui a continuação da imagem com o GIF, que é finalmente ele se libertando ali, né? E, entre aspas, atingindo a estabilidade. Destaco que isso é só uma analogia para ilustrar melhor os conceitos. E temos aqui pelo fato de que, em geral, esses processos são seguidos de uma liberação de energia. Isso respondendo à pergunta do slide anterior, por que esses processos ocorrem e como reconhecer esse aumento na estabilidade. Geralmente vamos ver uma liberação de energia. E isso vai indicar que houve um aumento na estabilidade. Essa liberação de energia. O desprendimento de energia, isso a gente vai estudar mais pra frente a todo momento. Mas já adianto aqui que se uma ligação química ocorre espontaneamente, principalmente, é porque houve uma liberação de energia, porque o estado final foi mais estável que o estado inicial. E aqui temos a continuação, que um processo é considerado energeticamente favorável quando vem acompanhado por uma liberação de energia. É a continuação, em outras palavras, da frase anterior, sobre a relação que existe entre estabilidade, energia e como a liberação de energia indica que há uma estabilidade, entende? Então, para te dar dar continuidade ao conteúdo de ligações químicas, para entendermos de fato em si as ligações químicas, além desses dois conceitos de estabilidade e energia, precisamos aprender a representar os átomos e moléculas. Só relembrando, aqui vocês provavelmente viram na primeira unidade, no conteúdo de tabela periódica, que isso daqui se chama o diagrama de Linus-Pauling, e ele serve para demonstrar em forma de diagrama os níveis, subníveis e elétrons presentes nesses subníveis que cada átomo apresenta. Trouxe aqui um exemplo de 3 átomos, o hidrogênio, o oxigênio e o magnésio, e consequentemente a configuração eletrônica dos 3. Temos aqui no hidrogênio, configuração eletrônica, você deve lembrar que é 1s1, ou seja, esse elétron do hidrogênio está presente no nível 1, que é o nível mais interno, no subnível S, e ele possui um elétron. Eu destaquei em vermelho aqui os níveis mais externos, ou seja, a camada de valência, o nível de valência. Então temos oxigênio aqui, que tem a configuração eletrônica 1s2, ou seja, ele tem 2 elétrons no primeiro nível, e no segundo nível ele possui 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. Ou seja, ele possui 6 elétrons no total no seu nível de valência, no seu nível mais externo. Já o magnésio, possuindo 3 níveis, ele possui o nível 1 preenchido, o nível 2 totalmente preenchido também, com 8 elétrons, e o nível 3 com 2 elétrons no subnível S. Ou seja, por que eu destaco aqui o nível de valência, o nível mais externo? Porque nas ligações químicas, nós estaremos interessados no estudo desses elétrons de valência, porque são esses elétrons que vão participar das ligações químicas, já adiantando aqui, sejam elas ligações covalentes ou ligações iônicas. São os elétrons de valência, os elétrons mais externos que vão participar das ligações químicas.
Aqui agora que Lewis, foi um químico e físico que deu origem a uma forma muito interessante de representarmos os elétrons de valência dos átomos e de moléculas também. E isso foi denominado até hoje de estrutura de Lewis. Ou seja, eu trouxe uns exemplos aqui dos que trabalhamos anteriormente, do hidrogênio, oxigênio e magnésio. Percebam esses pontinhos em volta dos átomos. O que são esses pontinhos? Esses pontinhos são os elétrons de valência desses átomos, ou seja, são a representação dos elétrons mais externos. Ou seja, vimos que o hidrogênio, que possui como configuração eletrônica nível 1, subnível S, e um elétron, então 1s1. Ou seja, esse pontinho é a representação desse elétron aqui de valência do hidrogênio. Já que quando temos um par de elétrons juntos, um par de pontinhos, nós chamamos de elétrons emparelhados. Quando tem um só, é um elétron desemparelhado. O magnésio, que possui como nível de valência 3s2, possuindo dois elétrons no nível mais externo, é representado com esses dois pontinhos, indicando que ele tem dois elétrons no seu último nível. Então, a estrutura de Lewis serve para isso, para representar esses elétrons de valência, e assim termos uma melhor visualização de como ocorrem as ligações químicas. Agora, vamos ver como é que a gente representa as moléculas. Que vimos ali foram átomos, a representação de átomos e seus elétrons de valência. Mas e nas moléculas, isso muda? Bom, para exemplificar com a substância que é comum a todos nós, que é a água. A gente ouviu isso pelo menos eu ouvi isso desde o fundamental, que a água é formada por H2O. H2O isso, H2O aquilo. Então, substância água, o copo de água, ou o que seja, é formado basicamente por um amontoado de moléculas de água. Ou seja, o que eu quero dizer com moléculas de água? Quero dizer o H2O. É a representação da molécula da água, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E temos aqui logo embaixo dessa representação da H2O a estrutura de Lewis da molécula da água. Você percebe os dois pontinhos indicando um par de elétrons. Mas aqui vemos que temos esse tracinho. O que é que significa esse tracinho? Bom, se vocês lembrarem lá do slide anterior, vocês podem lembrar que o oxigênio possuía 6 elétrons de valência. Ou seja, temos aqui 2, 4 e mais 2 aqui. Por que mais 2 aqui? Porque esse traço aqui significa que esses dois átomos estão compartilhando elétrons. Isso daqui vai ser mais aprofundado na próxima aula, quando falarmos sobre ligações covalentes, que é a ligação através do compartilhamento de elétrons. Mas eu trago isso aqui só para demonstrar a representação de uma ligação química. Esse compartilhamento de elétrons é representado por esse traço, indicando que esses dois elétrons estão sendo compartilhados por esses dois átomos. Aqui eu trago aqui para exemplificar melhor, para relembrar do último slide, que é assim que nós apresentamos a estrutura de Lewis, com esse ponto indicando o elétron. E aqui eu trouxe uma animaçãozinha bem clichê, bem ruinzinha, mas eu espero que dê para visualizar bem como ocorre esse compartilhamento. Temos aqui os dois átomos de hidrogênio se juntando e compartilhando seus elétrons com o oxigênio, e consequentemente o oxigênio também compartilha seus elétrons com o hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio possua agora 2 elétrons em sua camada mais externa, e o oxigênio que possui agora 8 elétrons no total, totalizando. Tá, mas e aí? Por que os átomos interagem entre si dessa forma? Por que eles compartilham elétrons? Aí a gente vai descobrir na próxima aula, quando falaremos de ligações químicas, de ligações covalentes, de ligações iônicas. Desde já eu agradeço por vocês terem assistido. Vocês provavelmente fizeram o formulário pré-aula,
que eu deixei lá no blog disponibilizado. E eu peço também que vocês respondam o formulário pós-aula. Vai ser basicamente parecido com o primeiro formulário que vocês responderam. E vai estar tudo lá disponibilizado no blog. E o blog vai estar aqui na descrição. Até mais, pessoal.